capítulo 17 do livro de Apocalipse descreve uma visão que o apóstolo João recebeu acerca de uma mulher assentada sobre uma besta. Trata-se de uma revelação profundamente enigmática. Foi o próprio Jesus quem concedeu essa visão a João, permitindo que um anjo o auxiliasse na interpretação, a fim de que ele pudesse instruir a igreja do Senhor de forma correta. Os 7 anjos simbolizam 7 ministros de Deus, encarregados de executar juízos sobre a terra. As 7 taças representam 7 acontecimentos específicos que trarão à tona as 7 pragas da ira divina, que serão derramadas contra o governo do anticristo e seus seguidores. A mulher, nesse contexto, representa uma instituição. Ela é a figura de uma entidade religiosa apóstata. As muitas águas sobre as quais ela se assenta representam povos, nações e multidões. Os reis que se prostituíram com ela indicam que espiritualmente eles cometeram adultério ao abandonarem a verdade de Deus, aliando-se a heresias e falsas doutrinas. Eles se embriagaram com o sangue dos santos, enganados pelas propostas sedutoras que ela oferecia. O deserto, nas visões proféticas, possui significados diversos, mas geralmente simboliza um lugar de solidão, sofrimento, tribulação e escassez. Também pode representar o caos espiritual ou um território neutro. A besta representa o anticristo, que exercerá o domínio político, econômico e militar em escala global. As cores nas visões apocalípticas retratam o estado interior da alma. No caso da besta, a cor escarlate revela sua intensa ira e cólera. Os nomes de blasfêmia sobre ela expressam maldições e afrontas ao nome de Deus. As 7 cabeças representam 7 reinos ou impérios mundiais, enquanto os chifres representam 10 reis que receberão autoridade temporária junto com a besta, conforme descrito no versículo 12. A mulher, então, é descrita como vestida de púrpura e escarlate, o que ressalta sua sedução e atração. Era quase impossível não ser fascinado por ela. A cor púrpura representa vestimenta luxuosa, usada por reis, sacerdotes e figuras de grande autoridade, devido ao seu valor elevado e raridade na época. O texto afirma que ela estava adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, símbolos de riqueza, nobreza, glória, poder, luxo e ostentação. Em sua mão havia um cálice de ouro, representando seu conteúdo corrupto. Sua proposta é completamente contrária a Deus e ao Evangelho de Jesus Cristo. O mistério inscrito em sua testa é um enigma que João só conseguiu decifrar com a ajuda do anjo. A meretriz estava embriagada com o sangue dos santos, símbolo de uma religião que se alimenta do sofrimento alheio, que persegue e aprisiona os servos de Deus. A expressão foi e já não é refere-se aos impérios e governos satânicos que se levantaram ao longo da história. É a atuação contínua de Satanás, sempre tentando impedir a implantação do reino milenar de Cristo na Terra, levantando líderes e impérios mundiais com esse fim. Em 1 João 2,18, o apóstolo afirma: filhinhos, é já a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por isso, conhecemos que é já a última hora. A besta, então, que sobe do abismo, ela está simbolizando que vai emergir das trevas. Os 7 montes, que também são 7 cabeças, representam 7 reinos, governos ou poderes mundiais. Veja Daniel 2:35. Que também são 7 reis, 5 já caíram e 1 já é. O outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Vejamos quais são estes reinos segundo a ordem bíblica. Primeiro é o Egito, o primeiro grande imperador opressor de Israel, que está lá no livro do Êxodo. Segundo, a Síria destruiu o reino do norte, Israel, em 1722 a.C. Terceiro, a Babilônia, cativeiro de Judá,
Daniel viveu nesse período. Quarto, Medo-Pérsia, império de Ciro que permitiu o retorno dos judeus. Quinto, a Grécia de Alexandre, os Seleucidas, Antíoco Epifânio. Esses 5 já caíram, né? Está no versículo 10. E o sexto império, que foi o Império Romano, que dominava o mundo na época de João. Este é o que existe no tempo do Apocalipse, né? Quando João disse isso. E o que ainda não veio é o último Império Mundial, ainda no futuro do tempo de João e também no nosso tempo. Muitos estudiosos o identificam como uma nova ordem mundial ou uma ressurreição do Império Romano em escala global, talvez com diferentes nações unidas num governo supranacional. A besta que era e não é, também é o 8º e procede dos 7 e vai à perdição. Versículo 11 que eu citei agora. Esse é o anticristo que vem do 7º império, ou seja, desse governo mundial final. Mas ele será distinto como um 8º por causa da sua natureza sobrenatural e demoníaca. Satanás é o agente oculto por trás de cada cabeça da besta, representando os impérios mundiais que se opõem a Deus. No tempo em que o Apocalipse foi escrito, o Império Romano era a força dominante. O Império do Anticristo, no entanto, terá um tempo de duração limitado. Embora os reis tenham se associado à Grande Babilônia, no momento em que o Anticristo se manifestar plenamente, eles a rejeitarão. O anticristo se apresentará como o verdadeiro Deus e exigirá adoração exclusiva na segunda metade do seu governo. Os reis então lhe concederão todo o poder desejado, inclusive a autoridade religiosa no mundo. Esse 8º rei é o clímax do poder humano rebelde contra Deus. Ele dominará o mundo por um breve período, perseguirá os santos, se exaltará como Deus dentro do 3º templo em Jerusalém, que ele mesmo vai mandar reconstruir. Segundo aos Tessalonicenses 2,4 diz, mas ele será destruído pela manifestação do verdadeiro Cristo. O mundo caminha para o estabelecimento do 7º Império Global, que será o palco da ascensão do 8º rei, o anticristo. Estamos vendo sinais de unificação política, econômica e religiosa, exatamente como Apocalipse 17 e 13 profetizam. Por isso, então, é necessário discernir os tempos. Mateus 16, 3 diz isso. Não se envolver com o sistema da Babilônia, pois ele será destruído. E depois preparar-se para a vinda do Cordeiro, pois os reinos dos homens cairão, mas o reino de Deus permanece para sempre.